lugar aparado pelo tempo e amparado por Deus. É assim que muitos definem as paisagens que os parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral nos revelam. A beleza surpreendente dos parques é resultado de grandes derrames de rochas basálticas e processos erosivos que ocorreram há 200 milhões de anos em nosso planeta. Esses acontecimentos deixaram a região com uma característica única no país. O termo aparados explica bem a configuração geográfica dos parques, onde o relevo suave do Planalto termina em um precipício de paredões verticais que parecem ter sido aparados por uma navalha. A criação do Parque Nacional Aparados da Serra, ela aconteceu em 1959, né? Inicialmente um decreto estadual que visava principalmente proteger essa área da borda dos cânions, né? Com essa formação da Mata das Araucárias, né? Em 72, então, houve uma renovação, um aumento da área do parque, incluindo a região catarinense dos cânions, né? Porque antigamente os limites do parque eram na borda dos cânions, não se protegia o interior deles, né? E em 1992, então, criou-se o Parque Nacional da Serra Geral, para evitar de passar por uma revisão dos limites do parque no Congresso Nacional. Juntos, os parques abrangem uma área de 27.550 hectares de grandes paredões e vários ecossistemas. Na parte baixa dos cânions, o pouco que resta da Mata Atlântica e na parte alta, a quase extinta Mata de Araucária. Triste de comentar, mas a floresta com araucária restam menos de 2%, né? Muito pouco do que existia. Grande parte da floresta hoje está nos móveis, né? Na Europa, né? A araucária, por si só, ela tem o pião, que, né, que é sua semente, que ela é muito rica em proteínas. E grande parte da fauna e se utiliza diretamente, né? Os coelhos, os macacos, os veados, toda a ordem dos roedores, né? A ordem marsupial, que seriam as cuíca d'água, a cuíca verdadeira, todas elas em parte se alimentam do pinhão, sem contar das aves, né? É fácil, durante passeios pela região, avistarmos uma grande variedade de pássaros que muitas vezes não se incomodam com nossa presença e até se exibem para as câmeras. Nos campos do Planalto, onde reina a vegetação rasteira, encontramos o graxaim, nome que os locais dão ao cachorro do mato, comum na região. Agora vamos conhecer o Cânion Fortaleza, considerado um dos mais belos do mundo. A principal atração de Aparados da Serra é o Cânion do Itaimbezinho. São 5.800 metros de extensão de escarpas rochosas e sinuosas. A gente fica pequenininho aqui perto desse lugar. Um voo super bacana, assim, dentro do cânion. Você vai andando, a coisa vai mudando de figura, né? Vai. As paredes vão se revelando. O Itaimbezinho, ele tem uma característica de proximidade das paredes, então ele te dá muito aquela noção de cânion, de corte na rocha, e nisso as paredes têm 700 metros de altura, então essa coisa toda te dá muita noção de profundidade. O Mirante do Cotovelo, localizado na Trilha do Cotovelo, na beirada do cânion do Itaimbezinho, é o melhor lugar para apreciar a estonteante paisagem sem correr perigo de despencar lá embaixo. Impressionante.
É sim, acho que não tem outra coisa. E me perguntando, né, a formação, como é que aconteceu? Parece assim que se abriu a terra, alguma coisa assim, essa impressão. Incrível, né? A grandiosidade da coisa, né? E como nós somos pequenos. Muito bonito o parque, muito interessante, muito bonito. Pena que é poucos lugares para conhecer, eu já queria mais aventura, né? Então o ideal seria ter mais oportunidade ou caminhos né, para a gente conhecer aqui. Para conhecer a região, de grandes extensões de terra com trilhas nem sempre bem demarcadas, basta disposição e um bom guia. A partir daí, é só relaxar para qualquer momento, em algum cantinho, ser surpreendido, ou melhor, encantado com as belezas do lugar. Louco! Que isso, acabou o chão. Cânion dos Índios Coroados, o lugar maravilhoso, deslumbrante. Olha só a cachoeira. Cai uma queda enorme, passa por dentro da mata e depois ela reaparece lá embaixo, num lugar maravilhoso. Cânion dos Índios Coroados e Cânion do Itaimbezinho, cada um inspirando uma magia diferente. Na borda do Itaimbezinho fica a trilha do Vértice, que pode ser percorrida a pé. Luca, todo lugar que a gente anda tem dessas plantas aí. O que são? São vassouras vermelhas. E na verdade interessante é que este arbusto que dá o nome à Serra do Faxinal, porque as famílias aqui utilizam essa vegetação para fazer vassoura, né? Amarram num cabo. É um arbusto extremamente resistente. A trilha esconde um dos cenários mais bonitos da região. Na composição, duas cachoeiras lindíssimas, a das Andorinhas e a Véu da Noiva, um lugar de pura contemplação. Olhando o cânion daqui de cima, a gente já se sente pequeno. Agora imagina só olhando lá de baixo, naquele riozinho que está cortando ali, ó. Não saia daí, nossa viagem ao sul do Brasil continua logo depois do intervalo. Continuamos nossa aventura pelos parques nacionais já parados da Serra e Serra Geral, agora pelo cânion Itaimbezinho. E aí, vamos lá? Conhecer o sul do Brasil é enxergar uma cultura diferente. É sentir uma brisa mais fria, no entanto, quente. É ouvir um sotaque que é uma barbaridade, tio. Pois é. Lá da Serra com 6 aninhos. Eu nasci lá pertinho do Boqueirão, lá naquela casa lá do Ibama. E tendo saúde aqui é um lugar muito sagrado, né? Para visitar a região, quando andar não é a solução, vá com um carro que aguente trancos. Afinal de contas, as estradas são todas de chão. Nós vamos deixar o carro aqui e partir numa caminhada em direção a um dos cânions mais bonitos da Serra Geral, Cânion Fortaleza. A região dos parques já parados da Serra e Serra Geral tem uma média de 63 cânions. É cânion que não acaba mais.
O Fortaleza é o principal atrativo do Parque Nacional da Serra Geral. As pessoas identificam o cânion com uma altura maior do que 5 a 4 quilômetros. E muitas outras gargantas menores, né, de 1 a 2 quilômetros de extensão, ou seja, de onde ele se abre em direção ao mar, né? Os cânions, na grande maioria, eles são no sentido oeste e leste. Uma região onde rios desaguam pelas encostas de imensos paredões, formando lindas cachoeiras. Uma atmosfera cercada de tamanha grandiosidade que exala um certo misticismo no ar. O Fortaleza é um cânion que, na verdade, ele é bem maior, então ele fica afastado uma parede da outra, então te dá muito aquela noção de, pô, meu, como é grande. Certo momento eu trouxe uma menina que estava fazendo uma atividade lá, ela parou na frente do cânion e olhou assim, pô, meu, isso é maior que Iguatemi. Aí eu disse, pô, a referência dela, na verdade, por ver a grandiosidade que foi ela, que nunca tinha visto, ela se sensibilizou. Não foi uma nem duas pessoas que chegaram na frente do cânion e choraram, né, lacrimejaram em função de sensibilizar com quão lindo e quão belo que é o cânion da Fortaleza. Como a caminhada é feita sempre na borda dos cânions, a gente tem que ter muito cuidado por onde pisa, porque em alguns momentos a gente pode ser surpreendido. Olha isso aqui. É muito fácil cair. Conta-se as pessoas mais antigas que, na verdade, bolas de fogo, de tufos de vegetação, desciam no interior dos cânions. Em função, um incêndio horroroso. Um incêndio horroroso, de grandes proporções. E até porque houve uma seca muito intensa, de 3 anos naquele período, na verdade, que ocasionou até que isso aqui ficasse muito seco. E o próprio vento, né, levou essa vegetação para o interior. Então, muito do interior do cânion queimou também. Além das tristes marcas deixadas pelo fogo, a falta de regularização fundiária nos parques é outro grande problema. É o gado. O gado é presença constante na região. O nome Fortaleza tem a ver com a configuração do terreno, talhado de tal forma que lembra as muralhas de um forte. Escarpas que atingem, em alguns lugares, 900 metros de altura e paredes que se afastam quase 2 quilômetros uma da outra. No próximo bloco, a gente volta com aquatrekking na trilha do Rio do Boi, no cânion Itaimbezinho, daqui a pouco. Nossa viagem pelos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, continua. Agora prepare-se para um aquatrekking na trilha do Rio do Boi. Cânion é uma garganta sinuosa formada pelo leito de um rio. Fendas encravadas na terra que atiçam nossa imaginação e cansam nossas pernas de montão. Para conhecer um cânion por baixo, nós vamos percorrer a trilha do Rio do Boi. Então, por ser uma caminhada feita toda no leito do rio, a gente pode esperar aí um grande desafio pela frente. Vamos embora. Trilha do Rio do Boi, né? Cânion do Itaimbezinho, Parque Nacional Aparados da Serra. Uma trilha de 3 quilômetros, uma trilha que é feita no leito do rio. É uma nível 3 em termos de dificuldade, em função do risco de torção, uma luxação, até se machucar mais em função da pedra ser escorregadia. E também cruza o rio por diversas vezes durante a trilha. Aparentemente, o Rio do Boi parece ser tranquilo.
Mas isso é só no inverno. No verão, período das chuvas, ele triplica de volume, tornando a prática do canyoning quase impossível. O rio é, na verdade, um pouco traiçoeiro, por isso, em determinadas épocas, ou quando ele já está cheio, a gente tem muito cuidado nessa trilha, porque ela não tem escape lateral, tu está com parede de um lado e parede do outro, um lugar realmente impressionante por isso. O canyoning é um esporte de vencer os obstáculos, né, que se encontram no rio. Nessa trilha a gente praticou 2, na verdade, que foi o water trek, a caminhada na água, a corrente, que é a travessia do rio. Você vai mapeando, desenhando as formas de vencer os obstáculos que esse canyon te apresenta. Uma das formas de vencer os obstáculos ao longo do rio é fazendo cascade. Nas redondezas de Praia Grande, em Santa Catarina, nós visitamos o Centro de Tradição Gauchesca e praticamos o esporte numa cachoeira da região. À medida que a gente sobe o rio, a natureza se revela. A cada curva, cachoeiras aparecem e as dificuldades só aumentam. O cânion do Itaimbezinho inicia-se estreito e profundo, com 80 metros de largura por 300 de altura, e se alarga e aprofunda cada vez mais ao longo de sua extensão. A responsabilidade desta obra de arte é dela, nosso bem mais precioso. Desde quando o mundo é mundo, a água vem fazendo seu trabalho de escavar a terra e esculpir pedras. O interior do canyon, na verdade, ele é como se fosse uma máquina do tempo. A gente tem vários períodos geológicos onde a gente caminha em cima, que são as pedras. Essa aqui é um vidro vulcânico. Olha, igual um ovinho, mas é uma pedra. Geralmente são ricas em gases voláteis, né? Silício, alumínio, e ela, com a pressão da rocha, ela cristaliza, formando o quartzo. Olha o que a natureza faz. Olha essa que linda, toda trabalhada com... Olha o sol. Legal. 27.550 hectares que refletem vários ecossistemas e integram raras paisagens. Na parte baixa dos cânions, o pouco que resta da Mata Atlântica. Na parte alta dos cânions, a quase extinta mata de araucária e os campos entremeados por turfeiras que aparecem nas partes mais úmidas. Na beirada das escarpas, a mata nebular, uma vegetação um tanto exótica que parece o cenário de um filme de terror. Na verdade, essa é uma matinha de transição, né, entre a Mata Atlântica, interior do cânion, e a região dos campos em cima da serra. Cachoeiras grandiosas que escorrem para dentro dos cânions, curvas sinuosas traçadas por rios perenes, serrações que são levadas pelo vento, moradores que contam histórias e lamentos. É assim o sul do Brasil, com suas terras grandiosas, aparadas pelo tempo.